Obrigado, pastor. Pastor, o meu áudio no meu computador está um pouquinho baixo. Você me escuta bem? Escutando bem, sim, graças a Deus. Por isso que eu estou com fone. Solange, obrigado, filha, viu? Eu já ouvi esse teu testemunho 3 vezes, e a terceira vez que eu escuto, continua ainda me emocionando. Ela contou para mim, claro, depois levei ela para a Vila Kennedy, e agora escutei aqui na nossa jornada. Deus te abençoe. Eu tinha dito para vocês que era um testemunho de altos e baixos, fidelidade e fidelidade, e também de soberba. Ou seja, por trás da devolução dos dízimos das ofertas, Deus está mais preocupado com a nossa motivação e o nosso bem-estar espiritual. Obrigado, filha. Deus te abençoe. Muito bem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Por gentileza. Mateus 24. Versículo 44. Vamos fazer um acordo? Deixa a Bíblia aberta, tá ok? A gente vai, pelo menos, trabalhar em 3 versos para o capítulo de hoje do livro. A Bíblia aberta, olhos fechados, falamos com Deus. Querido Pai, Deus eterno e todo-poderoso, obrigado, Senhor, por ouvir um sermão de vida através da tua filha. E aprendemos, meu Pai. Aprendemos que a tua proteção, o teu cuidado estará sempre conosco. Mas o que tu mais quer de nós é o nosso bem-estar espiritual. Abençoe a leitura da tua palavra. Que cada ouvinte nessa manhã também se torne um praticante. É minha oração em Cristo Jesus. Amém. Versículo 44 de Mateus 24. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós estamos no famoso, no clássico, conhecido sermão profético de Cristo. Na verdade, irmãos, é o seu último sermão. Jesus está entrando praticamente nos últimos da sua vida. Ele vai entrar na última semana, daqui a pouco ele vai fazer a última ceia, daqui a pouco ele estará fazendo a sua última oração lá no Getsemane. O versículo 44, por isso, Jesus está concluindo o sermão profético. Por isso. E, ao mesmo tempo, ele faz um resumo. A essência do sermão profético é: eu voltarei. O Filho do Homem virá. Mas ele conclui o sermão profético também com um apelo. E o apelo que ele faz é: fique apercebido. A hora em que você não cuidares, ele virá. O apelo é: cuide. Cuide de quê? Aí Jesus conta as 3 últimas parábolas para mostrar para a gente que a gente precisa cuidar de 3 coisas essenciais na vida. Ele conta a parábola do servo bom e do servo mau. Ele conta a parábola das 10 virgens. Ele conta a parábola dos talentos. As 3 parábolas têm uma conexão. Primeiro, tem a ausência de uma pessoa. No servo bom e no servo mau, tem a ausência de um patrão, que se ausenta e pede para o servo cuidar dos conservos. Na parábola das 10 virgens, tem a ausência de um noivo, que por tardar, 5 virgens que estão aguardando acabam ficando lá de fora, porque estão no escuro, falta o azeite. E na parábola dos talentos, tem a ausência de um outro patrão, e ao se ausentar, ele entrega para 3 servos talentos. Essas 3 parábolas, na verdade, Jesus está dizendo o seguinte: enquanto eu não voltar, em minha ausência, cuide. Mas cuide de quê, pastor? As 3 parábolas têm a essência do que em 2003 a divisão sul-americana começou. Você vai lembrar que em 2003 a divisão sul-americana começou a trabalhar com 3 palavrinhas que hoje é a essência do cristianismo, da vida cristã, que é a comunhão, relacionamento e missão. Jesus fala que o servo tem que cuidar do conservo. Isso é relacionamento. Na 10 virgens, Jesus fala que o essencial é a nossa comunhão com Deus. Está cheio do Espírito Santo. Isso é a comunhão. E na parábola dos talentos, Jesus pede para a gente poder cuidar das coisas dele. Isso é missão. Portanto, na parábola do servo bom e servo mau, nós temos relacionamento. Nas 10 virgens, nós temos a comunhão. E dos talentos, nós temos a missão. Agora, apesar de ter sido escrito em grego, o escritor tem a mente judaica. Ele coloca
a parábola principal no centro, que é a comunhão. As 10 virgens estão no centro, entre o relacionamento e a missão. Ou seja, a espiritualidade é essencial para que você realmente cuide do próximo e para que se possa cuidar das coisas de Deus. Portanto, a parábola do servo bom e do servo mau, cuide do próximo. A parábola das 10 virgens, cuide de si, a sua vida espiritual. E a parábola dos talentos, cuide das coisas de Deus. É os 3 últimos apelos de Cristo. Só que nessa manhã a gente vai ficar um pouquinho na dos 10 talentos, porque justamente é o que Ellen White menciona no capítulo 6 de hoje. A parábola dos 10 talentos a gente está acostumado justamente a colocar sempre para a questão dos dons, o que não é errado. Mas Ellen White no livro ela diz assim, ó, esta parábola não é meramente a pregação do evangelho. E ela começa a deixar bem claro que se refere também à questão da fidelidade dos bens que recebemos. Então, permita-me, pelo menos, trabalhar com 3 versos nessa parábola, para a gente entender realmente a sabedoria do Mestre, a sabedoria de Cristo. Eu vou ler com vocês o verso 14, depois o verso 21 e finalizando o verso 24. Verso 14, Mateus 25 agora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. O que nós temos aqui, irmãos, é, primeiramente, a essência da mordomia. E o que é mordomia? Mordomia é o ofício do mordomo. E o que é o que o mordomo faz? O mordomo, ele cuida de uma propriedade alheia, que não pertence a ele, mas ele cuida. Então, Cristo Jesus, contando a parábola, ele diz que o Senhor diz assim, ó, eu vou confiar a vocês os meus bens. Vocês serão administradores, cuidarão das minhas coisas, que não é deles, mas é dele. Essa é a essência da mordomia. Nós somos mordomos porque cuidamos de uma propriedade alheia. A diferença, a grande diferença aqui, irmãos, é que o proprietário é Deus. Amém? É o nosso grande Senhor. Então, assim, se o Deus é o nosso Senhor, o grande proprietário, significa que cuidar das coisas dele vai trazer benefício para nós e não para ele. Aí a gente conhece muito bem a parábola. O Senhor dá aos 3 servos 3 talentos. É bom lembrar que talento não é uma moeda. Talento é uma medida de peso, que poderia ser em prata, em ouro e bronze. Normalmente era em prata. Um talento equivalia mais ou menos a 21 quilos, ou a 30 quilos, dependendo do metal. Então, assim, nós temos agora 3 homens que recebem, no mínimo, um talento. Um recebe 5, o outro 2, o outro 1. Mesmo que recebe pouco, recebe um bem, e um grande bem. Um talento equivalia mais ou menos a quase 18 salários de uma pessoa. A gente conhece bem a história. O que recebe 5, ele trabalha, devolve em dobro para o patrão quando volta. O que recebe 2, ele trabalha e devolve em dobro para o patrão quando volta, porque o patrão volta. E essa é uma essência da parábola, irmãos. Ele volta e presta conta daquilo que ele deixou como mordomos para cuidar. E toda vez que os 2 servos devolvem, aí nós temos, então, a sentença, ou, aliás, a palavra, a essência da palavra da mordomia, que é justamente no versículo 21, que diz assim, ó, acompanha aí. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A essência da mordomia é a fidelidade. Deus realmente está atrás de fidelidade, irmãos. E por que Deus está querendo tanta fidelidade? Porque toda fidelidade divina, toda obediência a Deus, tem um benefício humano. Deus não é egoísta. Tudo que ele pede a mim e a você, ele pede pensando em nós. Todo pedido divino, por trás dele, tem um benefício humano. Se não, vejamos nas 4 essências da mordomia. Quando Deus pede que a gente cuide do tempo, especialmente da comunhão e das horas sabáticas, Deus está dizendo o seguinte, filho, guarde o sábado, porque você realmente vai ser deleitoso, vai receber bênção e vai descansar. O pedido para cuidar do tempo é um benefício para o homem e não para Deus. Quando Deus pede para cuidar do templo, do corpo, como morada do Espírito Santo,
Ele está dizendo o seguinte: cuide do corpo, porque se o meu espírito morar em ti, você vai ter uma saúde física, mental e espiritual. Quando Deus pede para a gente cuidar dos talentos, dos dons, há um benefício para o homem. Ele diz assim, ó, pregue, cuide das coisas que eu estou deixando com você, porque se você pregar, há benefício para quem prega e há benefício para quem ouve. Tem sempre um benefício humano. E quando Deus pede para cuidar dos bens do tesouro, Deus tem um benefício para nós. Eu abrirei bênçãos sem medida. Eu tirarei o egoísmo e tirarei também a soberba. Por trás de todo pedido divino, existe um benefício humano. Essa é a essência da mordomia. Isso é porque é o motivo da fidelidade. Só que a gente tem um terceiro servo. E o terceiro servo tem uma posição diferente de mordomo. E o versículo 24 diz assim: chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Eu sempre fazia uma pergunta quando li esse texto. Eu perguntava, por que esse abençoadinho, esse terceiro servo, fez isso? Por que ele realmente não foi fiel ao seu senhor na ausência do seu senhor? Por que realmente ele não administrou os bens enquanto o senhor não voltava? A resposta está no próprio verso, na sentença de julgamento que ele recebe. Porque ele diz assim, ó, começa com eu sabendo que tu és severo, sabendo, ele começa a falar do seu senhor, do que ele pensava do seu senhor. A grande questão é que os servos, esse terceiro servo, ele não tinha um bom relacionamento com o senhor. Ele tinha uma imagem errada do seu senhor, diferente dos demais. Ele não tinha comunhão com o seu senhor, um bom relacionamento com ele. Quando a gente não é fiel a Deus, quando a gente realmente não consegue ser um bom mordomo, a primeira coisa que acontece é a quebra da comunhão, do bom relacionamento com o Senhor. Por trás da infidelidade, irmãos, existe, na verdade, a falta de comunhão. É por isso que a parábola das 10 virgens aparece no centro. É a comunhão, estar cheio do Espírito Santo, que vai nos fazer realmente ser mais fiel a Deus. A questão é, como é que pode estar cheio do Espírito Santo se nós estamos vazios de Deus? Muitos de nós poderíamos realmente confessar nessa manhã. Nossa comunhão com Deus é fraca, nossas orações são pobres e nossa leitura bíblica é superficial. A essência, irmãos, não tem outro caminho. É estar com Deus, para poder representar Deus. É estar com Ele, para poder ser fiel a Ele. Não existe outro caminho. Você pode ouvir sermões e sermões e sermões. No final de tudo, precisamos aprender a andar com Cristo na terra, para um dia estar com Ele lá no céu. Aí, a sentença final para esse terceiro servo aparece no final da parábola, quando ele dita assim, e o servo inútil lançai-o para fora. E essa palavra, irmãos, inútil aqui, a gente precisa parar para pensar um pouquinho. No reino de Deus, não entrará ninguém que é inútil na terra. Não seja inútil. Nesta igreja, sempre tem alguma coisa para fazer com as coisas de Deus. Sempre tem alguma coisa para se ocupar com as coisas do Senhor. É inútil só quem quiser. Você tem o que pregar, você tem o que fazer com as coisas do Senhor. Portanto, meu pedido nessa manhã, seja útil para Deus. Mas só pode ser útil para Deus se você estiver em comunhão com o Pai. Faça de Deus algo intenso na sua vida. Deixe Deus ser presente ao longo do teu dia. Você vai ver a diferença. Você vai ser útil para Ele e vai ser fiel para Ele. Pense nisso e que Deus te abençoe. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso está no céu. Querido Deus, do teu último sermão, dos teus 3 últimos apelos, tu pede o Senhor para que a gente possa cuidar dos nossos irmãos em bom relacionamento. Tu pede para que nós possamos cuidar das tuas coisas. Ser fiel ao Senhor, Pai querido, na pregação do Evangelho, na mordomia das propriedades que o Senhor nos dá. Mas o essencial, tu pede que possamos ser, ó Pai querido, em comunhão contigo o tempo todo. Nos ajuda ao longo dessa sexta-feira, na preparação das horas sabáticas, a fazer, ó Pai, do Senhor, uma presença intensa em nossa vida. Abençoe cada adorador. Colocamos nossa vida em tuas mãos, em Cristo Jesus.
Amém. Pastor Eliezer, muito